Bom dia, tudo bem? Eu tenho uma questão aqui muito interessante. O Francisco Tourinho falou daquela abençoada lá que teve 300 filhos de vez, né? Que ele tinha dificuldade para crer, ou seja, tinha tendência a... A mulher pariu 300 bebês de uma vez, ok. Quem que é o pai? Quem que é o pai desses 300 bebês, cara? Isso me tocou. 300 pensão alimentícia. Está acontecendo na internet, no meio reformado, um debate que divide de um lado os providencialistas e do outro os cessacionistas. Do lado dos providencialistas está Gabriel Enz, do canal Rush do Unibrasil. Os cessacionistas estão sendo representados pelo Hugo Badini. Eles já até marcaram um debate que ocorrerá na segunda-feira, no dia 20, no canal do Gabriel. Dizer que eu já falei com o Hugo e ele também estará presente aqui em uma live. Com o Gabriel ainda não falei, mas se ele quiser aparecer também depois, o convite está aberto aí também. Os providencialistas já fizeram a sua live que aconteceu no dia 16 e essa live gerou uma série já de discussões, desde já que já estão movimentando o que acontecerá na segunda. Nessa live rolou desde citações ao Monstro do Lago Ness até uma mulher da Holanda que teve 365 filhos. Sim, um filho para cada dia do ano. Foi mal. Ai meu Deus, mereço. Se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar seu like na confiança, porque sabe que ele é relevante. Se você não conhece ainda, não deixe seu like ainda, não se inscreva. Primeiro assista ao filho. Olha aí, ó, cara. É ato falho, né? Isso que Freud, Lacan, os caras aí da psicanálise falam. Primeiro assista ao vídeo até o final e aí sim, inscreva somente se o vídeo te agregar. Primeiro, eu vou ser bastante honesto aqui em afirmar que eu não assisti a live ainda. Mas já surgiram cortes, que é o que a gente tá vendo aí na internet, né? Então não vou ser de forma nenhuma aqui leviano nesse sentido, mas os cortes, o que eles geram? O Hugo provavelmente assistiu a live inteira e ele fez, na verdade, ele fez vídeos. Ele fez pequenos vídeos falando, dando onda, né, daquele jeito bem que o Hugo tem. Mas assim, os próprios cortes eu vi, o professor Edu fazendo, o Tourinho, na realidade, também cortes dele, bem como vídeos que o próprio Tourinho falou. Achei engraçado que o Gabriel chamou o Hugo de Hugo Babuíno. Cara, é fogo. Rapaz, o Hugo deve ter tirado o maior barato isso aí, porque o Hugo, cara, o Hugo... Não, o Hugo é fogo, cara. Ele tira onda, tira onda. Então, ele tem que ter, o Gabriel tem que ter cuidado é pro Hugo não chamar ele de... não tem aqueles que parecem um golfinho, sei lá, tipo uma beluga? Chamar o Gabriel de beluga, já pensou? Ele fica todo com B, babuíno, beluga. É isso aí. O Tourinho, ele explicou que essas histórias elas eram tidas como verdades na época. Ele afirmou isso para defender o lado de que em nenhum momento havia até mesmo a questão de cogitar por parte dos reformadores eles descredibilizar o que é extraordinário, como acontece hoje em dia no cessacionismo, que eles classificam o tempo todo, eles afirmam como cessacionismo moderno, cessacionismo contemporâneo, algo nesse sentido que é o que os providencialistas falam. É o termo que eles usam, né, para essa questão. Como que essa mulher dava peito pra 300 bebês, cara? Dava papinha? Hã? Deve ter acontecido algum providencialismo para eles sobreviverem, né? E sabe mais um detalhe. Para uma mulher parir 300 filhos,
Primeiro que não tem espaço, né? Então aí que tá o milagre. Olha a problemática teológica disso daí que o Torinho trouxe pra gente. São necessários 300 óvulos. E são necessários 300 espermatozoides para fazer fecundação. Embora o Hugo tenha trago o tom de humor aí do vídeo que vocês viram, ele lembrou de um argumento teológico importante. Sempre quando alguém vai falar do extraordinário dos milagres, a gente tem que pensar muito, e aí cabe assistir a live inteira, de como que esses 300 filhos estavam ali. Será que existia espaço? Será que Deus, miraculosamente, ele possibilitou espaço ali, naquele útero? Hugo vai além, ele afirma: era necessário ter cada uma semente, o homem e a mulher, ter um óvulo, no caso 365, e no caso do homem, os 365 espermatozoides. Aí a gente não vai entrar muito nos detalhes daquele negócio de zigoto, monozigoto, o espermatozoide que eu acho que tem 2 caudas, até porque o Hugo também não entrou, mas a grosso modo 365 de cada, que não colocaria isso apenas como o espaço ali presente, o espaço presente ali no útero. Então, se a gente despreza, não há espaço. Isso me lembra muito, quando eu era do meio pentecostal, isso me lembra que às vezes tinha essas chamadas cruzadas evangelísticas que geralmente, às vezes a pessoa lá fazendo milagres, né, ele dizia que ia aparecer dinheiro na conta da pessoa. Eu era muito novo e eu pensava assim, cara, é um milagre, porque o dinheiro, nos modos, mais uma vez estou dizendo, o que é o extraordinário e o que é o ordinário. Para o dinheiro aparecer, ele precisa de lastro. E será que se colocar o dinheiro ali não estará tirando de alguém? A gente pode pensar até do próprio banco, embora o banco, você vai dizer, mas o banco rouba todo mundo e tal. Mas aí perceba bem como esse detalhe é importante. Tirar de um lugar, mesmo que seja do banco, fere o 7º mandamento. Fere o mandamento de não furtarás. Então, Deus usaria um meio extraordinário que por si só já é pecaminoso. Veja que a gente vai fazer o mesmo paralelo aqui para a questão dos 300 filhos. Não, Deus não precisa dos 300 dos ovos, 300 espermatozoides. Ele simplesmente, miraculosamente, coloca ali os 365 filhos e miraculosamente eles já surgem. Eles não surgem dos meios naturais ordinários. Hugo afirmou, é a mesma forma, é a mesma maneira de colocar um nascimento miraculoso como o nascimento de Jesus, que foi miraculoso. Ele surgiu, por assim dizer, do nada, e só precisou do espaço do ventre de Maria. Mas deixando um pouco de lado esse papo de Monte do Lago Ness, esse papo de várias crianças em um útero, e vamos passar para um assunto mais importante. O impossível de Deus pode acontecer? Todo cristão ortodoxo que crê na soberania de Deus vai dizer que é claro que sim. Como Deus preservou a sua palavra de forma miraculosa. A preservação da palavra, muitos falam em texto recebido, em texto crítico, e a própria questão do texto, como nós recebemos, a gente já crê como algo milagro. A gente crê como algo milagro. Então a preservação das escrituras e tudo que Deus faz já é miraculoso. Eu não poderia deixar também de afirmar sobre o perigo que às vezes alguns argumentos ilustrativos possam ter, embora o respeito que temos pelo Torinho. Muito que bem, pessoal. Na live que teve esses dias atrás, quinta-feira, eu falei a respeito de um caso de uma mulher que tinha tido mais de 300 filhos, de uma vez só. Mas veja bem, eu não falei que acreditava nessa história. O que eu falei é que Johannes Macóvios, nesse livro aqui,
Discurso escolástico, o nome do livro, prolegômenos, distinções, regras teológicas e filosóficas. Ele fala a respeito desse evento e o usa como um exemplo para fazer uma analogia a um problema que ele estava querendo resolver, tá? Essa lenda, ela era, na época não era tida como lenda, né? É um evento que era bem conhecido e que aconteceu na Holanda. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o que é importante? O importante não é se o evento é verdadeiro ou falso. O importante, o que eu quis ressaltar, é que a crença no sobrenatural era tão grande entre os reformados que eles acreditavam em histórias como essas, né? Inclusive colocando em manual. Para quem não sabe, Macóvios, ele foi professor de teologia durante muito tempo em Franeker, na Holanda, tá? E a fama dele era tão grande que as pessoas vinham de longe para poder estudar com ele. Ele não foi qualquer um. E ele foi deputado no Sínodo de Dort, debatendo inclusive com William Ames, né, que talvez tenha sido um dos maiores reformados, né? Então ele era realmente famoso. E o que eu só queria ressaltar que a crença no sobrenatural era tão forte que você citava eventos como esses, que até parece ridículo para nós hoje, em manuais. Nos debates, o que geralmente os mestres da oratória falam? Que uma ilustração por si só, ela não carrega um peso de prova, de modo que ela cai num relato anedótico, como acabou sendo o trazido por Torinho, e que inclusive traz por si só, o argumento acaba trazendo por si só um tom jocoso, e caindo, o que é como se você desse inclusive a bola para o seu oponente ali fazer o gol, né? Você dá assistência quando traz esse tipo de ilustração. E tanto que essa ilustração, muitas vezes mal empregada, embora eu entendi, né, o que o Torinho disse, pelo amor de Deus, são só aí o professor Edu, Max, não tem o que falar, o Torinho, pelo amor de Deus, né? Mas a ilustração passa a ser o tema do debate, que é o que está acontecendo, né? Quando você tem que ter, às vezes, cuidado com esse tipo de ilustração quando ela é trazida ao debate. E agora, tanto que eu vi lá no próprio canal do Torinho, no Instagram do Torinho, essa pergunta na caixinha. Por que estão falando de 300 filhos e tal? De onde que surgiu isso? Entendeu? Ou seja, é o que eu estou falando. O tema que era um passa a virar outro. Agora o pessoal vai ficar falando de Monte do Agnés, vai ficar falando dessa mulher aí, né, da Holanda, que tem teria tido 365 dias. 365 filhos. Dia 20 vai ter mais um debate, que dessa vez vai ser justamente do Gabriel contra o Hugo, no canal do Gabriel. Eu não costumo dar minha opinião sobre temas que eu desconheço. Nós estamos aí assistindo, aprendendo aí com cada um dos dois. E vamos ver como é que vai ser aí esse debate, quais vão ser os melhores argumentos. Se você gostou do nosso conteúdo agora, sim, você pode deixar seu like, se inscrever, mas principalmente compartilhar para quem estiver precisando. E também eu quero te convidar para assistir esse vídeo aqui, ó.